reino de Deus não é um trono, e sim um ofício. Então, uma coisa eu sei: está chegando o melhor tempo da sua vida, está chegando a sua melhor estação. Então, mude seus pensamentos, porque o reino de Deus chegou, Ele está entre nós. Então se prepare, porque a sua vida vai mudar. Olá, reis e rainhas, tudo na paz? Espero que vocês já estejam reinando em glória. Espero que você já tenha, através de todos esses episódios anteriores, começado a mudar a sua mentalidade. Espero que você tenha assumido realmente a sua verdadeira identidade. Como eu falei, hoje eu sou o rei neste mundo porque eu assumi minha identidade espiritual. É claro que o reino, como já expliquei também, o reino não é um trono, e sim um ofício, e sim a sua responsabilidade, a nossa responsabilidade. Ele nos fez reis e rainha, por isso que ele fala que ele é o rei dos reis. Então, assuma também a sua identidade espiritual. Ouça os outros episódios anteriores, porque você vai saber quem você é. Você foi feito para ser luz e sal nesse mundo. E hoje eu gostaria de trazer mais uma reflexão, porque se você ainda não mudou a sua mentalidade, isso com certeza mudará a sua mentalidade. Se você ainda não tem um pensamento de rei ou de rainha, infelizmente, quero te informar que você está com mentalidade de escravo. E o próprio Jesus, mediante a palavra de Deus, está lá em Lucas capítulo 11, ele fez uma analogia e trouxe uma parábola explicando exatamente isso. E eu quero refletir nessa parábola com você, a parábola do filho pródigo. Provavelmente você conhece, você já ouviu alguma pregação, mas eu gostaria de trazer a minha perspectiva, a minha revelação dentro dessa parábola tão linda que o próprio Jesus contou. Então, por favor, pega uma caneta ou um lápis, pega um papel, porque nós vamos meditar nessa palavra. E você vai entender quem você era e quem você é hoje. Qual o pensamento que Deus quer de você. Vamos juntos? Let's go together? Então vamos. Se você tiver uma Bíblia agora, por favor, pegue também a sua Bíblia. Essa parábola é tão linda que ela já está dentro do meu espírito, já está dentro do meu coração. E gostaria que você abrisse, para não ficar apenas só em minhas palavras. Eu gostaria também que você confirmasse, né, tudo aquilo que eu estou falando, até mesmo porque tudo que eu vier falar, eu quero falar baseado na palavra de Deus. Meu objetivo aqui não é falar de filosofia, da minha filosofia, não quero falar de palavras bonitas, de impacto. Não. Meu objetivo é falar do reino de Deus. Meu objetivo é falar baseado na palavra de Deus. Até mesmo porque eu não tenho nada de mim. Se eu vier um dia aqui falar dos meus pensamentos, se não tiver baseado na palavra de Deus, por favor, desliga esse televisor, desligue seu aparelho telefônico, procure outro canal, porque eu quero falar somente de Deus. Ok? Então vamos juntos. Então, segundo as palavras de Jesus, lá em Lucas 15, versículo 11, Jesus começa contando a parábola assim: certo homem tinha 2 filhos, ou seja, um pai. Eu gostaria de meditar nessa palavra. Como eu falei, eu não gostaria apenas de ler. A palavra de Deus, nós temos que... Deixa eu até abrir um parênteses aqui. Toda vez que você... Um conselho, né? Eu faço isso. E é um conselho que eu gostaria de passar a você. Toda vez que você for ler a palavra de Deus, não procure ler como um livro normal. Ali quem está falando com você, está presente com você, é o próprio escritor, ou seja, o Espírito Santo. Toda a palavra de Deus, independente do livro que for, se for Mateus, Marcos, Lucas, João, a palavra toda de Deus, se for o Antigo Testamento, foi inspirada pelo Espírito Santo. Então, peça a Ele revelação. Fala, toda vez que você for pegar a sua Bíblia, ou que seja ela eletrônica, fala: Pai, em nome de Jesus Cristo, fala comigo. Se revele a mim. Mostre teus segredos e mistérios baseados aqui na tua palavra. Porque eu quero aprender, eu quero mudar meus pensamentos, eu quero mudar a minha vida. Então, essa é a oração que eu sempre faço toda vez que eu vou meditar na palavra de Deus. E eu tenho certeza, se você fizer assim, todas as vezes que você lê a Bíblia, Deus vai falar de uma forma diferente. A palavra de Deus se renova a cada manhã. A própria palavra de Deus fala isso. Então,
vamos meditar nesse texto. Então, como eu estava falando, né, a partir do versículo 11, aí em Lucas 15, Jesus começa dizendo assim: certo homem havia 2 filhos, e o mais novo pediu ao pai parte da sua herança. O pai imediatamente pegou a sua propriedade, dividiu entre os 2 irmãos, e a Bíblia fala, a partir do versículo 13, que não muito tempo depois, esse filho mais novo, repara que a Bíblia fala, e o próprio Jesus fala, que foi o filho mais novo, ou seja, ele falou 2 vezes no filho mais novo, falando que o filho mais novo pediu, né, parte da herança, e logo em seguida ele falou logo depois o filho mais novo, porque Jesus frisou, se destacou falando que foi o filho mais novo. Por que será? Isso é uma revelação para você. Eu já tinha lido esse livro, essa parábola várias vezes, mas nunca tinha reparado isso. E também nunca ouvi uma mensagem a respeito falando nisso. Por que Deus fala o filho mais novo? Eu sou pai e eu tenho um filho mais velho, tenho um filho do meio e tenho um filho mais novo. Ou seja, o filho mais novo é o caçula. Se você é pai, provavelmente você vai entender o que eu estou dizendo. O filho mais novo geralmente é o filho queridinho, vamos dizer assim. É claro que nós pais, você é pai, você ama todos os seus filhos, mas nós acabamos, né, com o filho mais novo, ou seja, o caçula, tendo um carinho diferente. Eu não sei se é por ser o último filho, eu não sei se é porque a gente está em um outro grau de maturidade, mas a gente acaba mimando mais esse filho, a gente acaba dando às vezes mais atenção a esse filho, achando ele, vamos dizer assim, abrindo um parênteses aí, achando o filho queridinho. E o próprio Jesus, contando essa parábola, ele faz questão de mostrar que foi o filho caçula que pediu, não foi o filho mais velho. Ou seja, o filho queridinho desse homem pediu parte da sua herança. Mas vamos continuar a meditar, porque lá embaixo, quando terminar, eu gostaria de trazer uma reflexão, fazendo uma analogia para que você entenda que nós somos os filhos queridinhos de Deus. Nós, eu, você, sua casa, sua família, independente de quem você é filho. Você não é criatura, apenas uma criatura de Deus. Criatura de Deus é o peixe, é o golfinho que nada por aqui, enfim, são os pássaros, são os passarinhos, todos os animais, espécies. Isso é uma criatura de Deus, mas eu quero dizer que você, independente se você é um filho pródigo, como essa palavra de Deus, essa parábola, o nome dessa parábola é a parábola do filho pródigo ou do filho perdido, você é filho. Mas alguns têm pensamentos de escravo e outros têm pensamentos de rei. Ou se não, pensamento é filho, mas tem pensamento religioso. E lá nessa parábola você vai entender isso. Mas vamos continuar meditando. Então eu estava falando que esse filho, né, ele ajuntou tudo que tinha e foi para uma terra muito distante, ou seja, uma região muito longe. Ou seja, toda aquela pessoa que se afasta de Deus, todo aquele homem ou mulher, ou seja, todo filho de Deus que tem um livre-arbítrio de fazer isso, se afasta de Deus, sempre é como se estivesse indo para uma região longe. Então, se você, presta atenção, se você hoje está afastado de Deus, se você hoje não medita na palavra de Deus, se hoje você não tem nenhum compromisso com Deus, se você hoje não se sente filho de Deus, você está como esse filho pródigo, está longe, está afastado de Deus, você é como se estivesse longe. Então ele foi para uma região muito longe e vivendo de uma maneira muito irresponsável, a Bíblia fala a respeito disso, ele gastou todo a sua herança, ou seja, tudo aquilo que ele tinha, tudo aquilo que o pai dele deu para ele gastou tudo. E logo em seguida, nessa região onde ele estava, a Bíblia relata, se você for acompanhar, você vai perceber que essa região onde ele estava, distante, onde ele tinha gastado todo o seu dinheiro irresponsável, teve uma grande fome nessa região. Ou seja, a região praticamente secou. E ele, estando praticamente sem nada, ele foi procurar trabalho. E um homem que ofereceu trabalho a ele falou: eu tenho um trabalho no campo para você. E ele foi para o campo trabalhar. Chegando lá, ele foi dar comida para os porcos.
Só que ele tinha tanta fome, a Bíblia fala que ele tinha tanta fome, que ele falou que ele parecia que ele ia morrer de fome. E ele quis comer da comida dos porcos, ou seja, as vargens dos porcos, ele quis comer e não quiseram dar comida para ele, nem as vargens do porco. E ele caiu em si e pensou, nossa, lá os funcionários do meu pai, ou seja, os servos do meu pai lá na fazenda, lá na minha casa onde eu morava, tem comida de sobra e eu aqui passando fome, eu aqui praticamente morrendo de fome. E ele falou, sabe o que eu vou fazer? Vou voltar ao caminho, vou dizer ao meu pai que pequei contra ele e contra os céus, ou contra os céus e contra ele, e vou pedir para que ele me trate como servo, porque eu não sou digno, mas digno de ser tratado como um filho. Eu quero dizer para você, exatamente, se você não tem uma mentalidade de rei, se você não tiver uma mentalidade de rainha, você tem mentalidade de servo, mentalidade de escravo. Exatamente como Deus falou nessa parábola, a parábola do filho pródigo. Então eu quero dizer que ainda há tempo para você. Da mesma maneira que esse filho caiu em si e viu que viver uma vida afastada de Deus, é viver uma vida irresponsável, é uma vida que com certeza você vai passar fome, provavelmente não uma fome de você estar com a barriga cheia, mas fazendo uma analogia, uma fome espiritual. Aquela pessoa que se afasta de Deus, se você está afastado de Deus, você vai estar vazio, você vai estar com fome de Deus. Tanto é que o próprio Jesus, quando ele voltou no Sermão da Montanha, ele falou, bem-aventurado aqueles pobres de espírito. Pobres de espírito são aquelas pessoas vazias por dentro, ou seja, que têm fome de Deus. E todas essas, eu asseguro a vocês que estão afastados de Deus, estão com fome de Deus. Precisam voltar ao Pai, porque Pai significa fonte. Então, logo quando ele caiu em si, imediatamente ele se levantou, até mesmo porque estava morrendo de fome. A Bíblia fala que ele tomou o seu caminho e voltando para casa, o pai que estava aguardando ele, ó, chega a me arrepiar. Essa parábola é linda. O pai o avistou de longe. Eu fico imaginando esse pai sentado, né, numa cadeira na sua fazenda, num sítio, né? A Bíblia fala que ele tinha servos, tinha gados, enfim, tanto é que logo em seguida a gente vai ver que ele vai pegar um novilho gordo e vai fazer praticamente um churrasco, aí vai assar e vai fazer uma festa para os filhos, juntamente com os funcionários, porque provavelmente esse pai era muito rico, provavelmente ele devia estar sentado na varanda da sua fazenda e vendo aqueles vários hectares, né, na sua frente. Sempre tem um caminho na fazenda onde a pessoa vem andando. Provavelmente naquela época, com certeza, naquela época não tinha carro, mas tinha um caminho onde as pessoas vinham, ou seja, os funcionários, ou ele, para andar no meio da fazenda. Ele avistou o seu filho. E repara que a Bíblia diz que ele imediatamente foi ao caminho do filho. Imediatamente ele correu em direção ao seu filho. A Bíblia fala que ele não ficou esperando. A Bíblia não fala que o pai não reconheceu. E se a gente for parar para meditar, você vai reparar aí que ele estava morrendo com fome, ou seja, ele perdeu tudo que ele tinha. Provavelmente ele estava magro, provavelmente ele já estava cabeludo, de barba, provavelmente ele já estava, as características dele não foi a mesma característica que quando ele saiu de casa. De repente bonito, de repente arrumado. Provavelmente, como ele gastou todo o seu dinheiro irresponsavelmente, ou seja, devia estar com as roupas, só com a roupa do corpo, provavelmente suja, provavelmente fedendo, porque ele estava dando comida. O último trabalho que ele tinha conseguido numa terra longe, ele estava alimentando os porcos. Então, mas mesmo assim, a Bíblia fala que o pai de longe o reconheceu e correu ao seu caminho, ao seu encontro. Essa parábola é linda demais. E é exatamente assim que Deus faz. Deus, ele sempre vai estar de braços abertos para você. Deus, ele sempre vai a teu encontro. Se você for um pai, e não um pai ditador, um pai severo, né? Porque muitos pais de repente vão falar assim, ah não, para esse filho aí, já que ele pediu parte de herança, gastou tudo, agora tá voltando, agora ele vai se ver comigo, agora ele vai ouvir umas boas comigo, né? Muitos pais fariam isso. Agora ele vai saber como o caldo aqui é grosso, agora ele vai entender
agora eu vou dar um sermão nele e vou tratar ele como um servo para ele aprender. Mas olha só, Deus, esse pai aí faz analogia de Deus. Deus, ele não julga. Deus, ele não julga os atos cometidos no passado. Quem é filho, Deus nunca vai jogar nada na cara. Preste atenção, vamos continuar meditando nessa palavra. Logo em seguida, quando ele volta no caminho, qual era o pensamento desse filho? Bom, a primeira coisa que eu vou pedir é perdão ao meu pai, perdão aos céus, porque e ser tratado como um servo. Mas olha só, assim quando o pai chega nele, abraça, a Bíblia fala que o pai abraça ele e fala: filho, que bom que voltou. E na mesma hora o filho diz assim para ele: pai, pequei contra ti e contra o céu, me trate como seus servos, me trate como funcionário. Mas sabe o que o pai faz? O pai ignora o que ele fala. Leia a sua Bíblia. O pai ignorou o que ele falou, o pai nem ouviu, ou seja, ouviu, mas entrou por um ouvido e saiu pelo outro, como diz o ditado. O pai, ó, se lixou porque ele pediu perdão. O pai, em nenhum momento, a Bíblia fala que ele falou assim: tá, meu filho, eu te perdoo. O que mais? Tá, o Deus no céu também vai te perdoar. Não, o pai ignora o que ele fala. Nem imediatamente ele fala assim: vem, meu filho. Chamou os funcionários: vem cá, eu quero que vocês tragam um anel, tragam uma sandália, pega um novilho mais gordo e vamos fazer uma festa, porque o meu filho que estava perdido voltou a casa. Eu quero dizer a você que é exatamente assim que Deus faz conosco, é exatamente assim que Deus te trata. Esse filho voltou com mentalidade de servo, com mentalidade de escravo. Ou seja, ele que estava voltando para casa querendo pedir perdão, querendo ser tratado como um servo, mas o pai, o que o pai fez? Ignorou aquilo que ele falou, ignorou o perdão dele, ignorou. Sabe por quê? Porque o pai viu uma mudança de mentalidade. Esse é o segredo dessa parábola. Esse é o segredo, ou seja, esse é a revelação, ou como muitos dizem aí, essa é a chave dessa parábola. A mudança de mentalidade, a mudança de pensamento. E é isso que eu tenho pregado aqui nesse canal. É isso que eu tenho falado aqui nesse canal. Ei, você que está afastado de Deus. Ei, você que é um viciado. Ei, você que é um drogado. Ei, você que de repente é uma prostituta ou um prostituto. Ei, você que provavelmente é um ladrão. Você que acha que é o maior pecador desse mundo. Você que acha que não é digno de entrar dentro de uma igreja. Você que não acha que não é digno de orar. Ei, eu estou falando com você. Deus, Ele te ama. Você é filho de Deus, mas só que você está sendo um filho com mentalidade de escravo. Deus quer te honrar. Anel, presta atenção, um anel ou aliança que esse pai pediu para os servos trazerem e colocou nos dedos dele, é exatamente o mesmo simbolismo da coroa. Se você reparar, anel e a coroa geralmente elas são de ouro, não tem um começo e nenhum fim, ou seja, é uma peça só, uma coisa uniforme. Por quê? Porque isso aqui significa, um anel ou uma coroa significa um pacto, uma aliança. Isso aqui, um anel, significa autoridade, principalmente naquela época, é autoridade. Você se torna um com aquela pessoa. Tanto é que hoje o simbolismo no anel no casamento é o quê? Você se torna um com a pessoa que você está se casando, né? Por isso que ela não tem começo e fim. Porque é de ouro geralmente, porque é questão de honra também. É o mesmo simbolismo da coroa. Então, é por isso que eu tenho pregado aqui que você precisa saber quem você é. Você tem uma coroa na cabeça. Deus, quando te vê, Ele te vê com uma coroa na cabeça. Ele te vê com anel no dedo. Porque Deus, Ele quer te honrar. A Bíblia fala que nós somos a glória dEle. Os religiosos falam assim: nós que devemos honrar a Deus. Nós devemos servir a Deus, devemos servir a Deus. Ei, quem é servo não senta na mesa com o Senhor. Só o filho senta na mesa com o pai. Quem é servo não senta na mesa. Quem é servo não tem parte das heranças. Você tem que mudar sua mentalidade, principalmente se você é um religioso. Principalmente se você é como esse irmão mais velho, que a gente vai continuar meditando nessa palavra aqui. Você vai reconhecer que esse irmão mais velho, ele era filho, mas ele tinha mentalidade igual do religioso. Está dentro da igreja, está servindo,
tá falando, ah, sou servo, pai, eu sou servo, estou aqui para te servir. Mas eu quero dizer que quem é filho, quem é rei, é claro, eu estou aqui é porque eu estou te servindo. Eu estou aqui falando tudo isso, eu estou servindo, ou seja, tudo aquilo que Deus me deu, eu estou servindo a você. Eu poderia estar lá do outro lado, lá, ó, da Bahia. Essa Bahia aqui é a Baía de Biscayne. Eu estou aqui em Miami. Do outro lado lá é Miami Beach. Eu poderia estar lá na praia. Eu adoro praia, adoro a natureza. Ou se não, poderia estar aqui, ó, andando de barco, pescando, ou de jet ski, caiaque, stand-up. Poderia estar fazendo isso. Mas sabe por que eu estou aqui? Porque eu estou servindo. Não é porque eu sou filho ou porque eu sou rei nesse mundo, eu não vou deixar de servir. Pelo contrário, todos os reis da Bíblia serviram. O rei Davi, o maior de todos os reis, ele serviu. Ele foi colocado ali para servir. Rei Salomão, seu filho também, que pediu, né, sabedoria a Deus para julgar o povo. Então, você não precisa falar que você é um servo, porque filhos já servem. Filho, mas só que o filho, por mais que ele serve a outras pessoas, ele não serve ao pai. Pelo contrário, quem é pai sabe, como eu falei, eu sou pai, o pai é que serve ao filho. Por quê? O pai, tudo aquilo que o pai tem pertence ao filho. Então, quando você entender que você é filho, você tem você carrega toda a herança, você faz parte da herança, você é um herdeiro. Então você não precisa mais se preocupar com nada. Tanto é que o próprio Jesus Cristo falou isso: buscar primeiramente o meu reino, a minha justiça. Ou seja, quando você buscar o meu reino, quando você entender quem eu sou, quem você é, que você é filho, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu estou conversando aqui com vocês aqui, eu estou ganhando muito mais na minha vida do que eu estivesse trabalhando. Por quê? Porque é Deus que cuida de mim, porque é Deus que está provendo tudo para mim, porque eu estou focando o reino em primeiro lugar, e eu quero que você faça isso também, porque com certeza você vai mudar a sua vida. Então, como eu estava falando, eu estou aqui porque eu estou servindo a você, eu estou aqui cumprindo o mandamento de Cristo. É o que? Quais são os maiores mandamentos de Cristo? É amar a Deus sobre todas as coisas. E segundo maior mandamento é o que? Amar o próximo como a nós mesmos, porque dele procedem todos os outros mandamentos. Então, é por amor a Cristo que eu estou aqui fazendo essa mensagem para você, fazendo essa mensagem, tentando fazer essa mensagem sendo divulgada praticamente, pode chegar em qualquer lugar do mundo, aí no Brasil, como em vários outros países, em qualquer lugar do mundo. Meu objetivo é amar a você, como a própria Bíblia falou. Às vezes eu não te conheço, mas eu estou aqui porque eu quero mudar seus pensamentos, eu quero mudar a sua vida. Porque assim como o homem pensa, ele é. Eu sou um reflexo disso. Eu posso bater no peito e dizer que eu sou um reflexo disso. Depois que eu mudei meus pensamentos, eu mudei a minha vida. Porque você começa a verbalizar aquilo que você pensa, você é reflexo dos seus pensamentos e daquilo que você declara. O meu futuro já está sendo declarado, ó, através do meu pensamento, daquilo que eu falo. A minha vida daqui a 2 anos, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos vai ser o reflexo daquilo que eu penso, daquilo que eu falo. Quando a gente pensa, fala, a gente faz, a gente executa. Então você precisa também mudar a mentalidade. Hoje eu tenho essa vida maravilhosa, eu tenho uma família maravilhosa, uma vida sadia, uma vida próspera, não só na minha vida física, na minha vida material, na minha vida espiritual, porque eu busco o reino de Deus em primeiro lugar. Ou seja, eu mudei minha mentalidade. Eu sei quem eu sou, eu sei minha verdadeira identidade. Eu não fico mais chorando, pedindo: ah, meu Deus, tem misericórdia de mim, Pai. Ei, quando você entende o reino, você entende que a misericórdia dele se renova a cada manhã. E você fala: meu Deus, obrigado pela sua misericórdia que se renovou hoje. Obrigado, e vou viver essa misericórdia, essa graça abundante na minha vida. Aí os outros, antes quando eu era religioso, eu falava: Pai, me dê força, por favor, senão eu não vou aguentar esses problemas. Aí quando você reina, quando você entende o reino de Deus, você entende que Ele é a sua força. Pai, me abençoe, Pai, me abençoe, Pai. O religioso, Pai, me abençoe. Se o Senhor abençoar, em vão é tudo aquilo que eu fizer, Pai. Quando você reina em vida, quando você descobre quem é, você lá em Efésios, os pensamentos de Deus falam que você já é abençoado. Bendito seja o Pai do nosso Jesus, os qual nos abençoou com toda sorte de bênção.
Ou seja, você já é um abençoado, você descobre que você é um abençoado, que as bênçãos têm que te seguir. Então hoje eu não preciso mais ficar, meu Deus, chorando, onde você está, me ouve, me ouve. Eu falo, Pai, obrigado porque Tu me ouve, obrigado porque Tu habitas em mim. Quem reina sabe quem é, quem reina vive uma vida maravilhosa. E é por isso que eu falo assim, ó, dane-se as circunstâncias, dane-se os problemas. Sim, não olhe para os seus problemas, não olhe para as tuas circunstâncias, ela é uma mentira. E sabe quem é o pai da mentira? É Satanás. Não olhe para os seus diagnósticos, não olhe para o resultado que os médicos prescreveu para você. Não, tudo isso é uma mentira. Porque quem reina em vida, quem é filho de Deus, quem tem o Espírito Santo dentro, tem uma vida maravilhosa, é sadio. E tudo aquilo que vier, ou seja, toda a tentação, é tudo uma mentira de Satanás. Ou seja, porque a Bíblia nos garante, ou você crê ou você não crê. Quem é filho tem que mudar a mentalidade. Quem reina com Cristo tem que mudar a mentalidade, porque senão vai continuar vivendo uma vida de escravo, igual esse filho pródigo aí. E vamos continuar meditando, porque essa parábola ela é maravilhosa, é uma das minhas preferidas, e eu tenho certeza que se você entender tudo isso que eu estou falando para você, voltar a ouvir esse vídeo de novo, se necessário for, você vai mudar a sua vida. Eu mudei a minha vida. Eu não estou aqui vivendo aqui em Miami por acaso. Eu saí aí do Rio de Janeiro, lá do subúrbio do Rio, tinha uma vida muito simples, uma vida normal, uma vidinha mais ou menos, como eu dizia, e tinha orgulho de falar isso, ô vidinha mais ou menos. Hoje não, hoje eu falo assim, ô vidão, ô vida maravilhosa, obrigado Pai, obrigado pelo seu reino. É assim que eu vivo. Pare de falar palavras que vão te afundar, palavras de desgraça, palavras que vão amaldiçoar a sua vida, a sua casa, a sua família, ou senão até o próximo também. Ei, você precisa ter o pensamento do reino, o pensamento do Pai. Você precisa ter o pensamento de, quando olhar uma pessoa, poder abençoar, sofrer com. Compaixão é isso, é sofrer com. Hoje eu vejo uma pessoa chorando, a minha vontade é chorar juntamente com ela. Eu vejo uma pessoa doente, eu falo, não, ela precisa mudar a mentalidade, precisa se levantar, precisa sair caminhando. Ei, paralítico, levante e ande. É por isso que a gente precisa levar essa mensagem para o mundo, para o vizinho. Ou seja, o mundo pode ser não ser o mundo fora da tua cidade, do teu país, mas pode ser o mundo ao qual você vive. Esse teu mundinho, a academia, ou de repente a sua faculdade, a sua escola, o seu trabalho. Precisamos mudar, e a primeira mudança começa com você. A primeira mudança começa dentro da sua casa, e só assim a gente vai poder mudar ao redor. A minha casa hoje, graças a Deus, a gente vive o reino. O reino está em primeiro lugar em nossas vidas. O governo está em primeiro lugar. Então, vamos continuar essa parábola. O pai, né, como eu estava falando, ignora os pensamentos desse filho com mentalidade de escravo, de servo. Ele falou, ignora ele. Nem. Quando ele começa a pedir perdão, o pai falou assim, ô, servos, vem cá. Ele traz um anel, traz sandálias nos pés, pega um novilho gordo aí e vamos fazer um churrasco. Chama todo mundo e vamos fazer uma festa. Porque quem estava perdido voltou. E se você for reparar, logo em seguida, o filho mais velho, ou seja, aquele filho que ficou com o papai em casa, a Bíblia fala que quando ele volta do campo, ou seja, provavelmente ele estava trabalhando no campo, ele ouve um barulho e pergunta aos servos, o que está vendo aí? Que barulho é esse? Ah, seu pai está fazendo uma festa porque o seu irmão, aquele que estava perdido, seu irmão, voltou. O filho, quando volta, ou seja, o filho mais velho, quando volta, a festa já está rolando. Ele pergunta assim para os funcionários, né, para os servos, o que está acontecendo? Que festa é essa aí? Ah, seu irmão mais novo voltou. Imediatamente o pai chega, ele vai conversar com o pai, ele falou, pai, o que está vendo? Ou seja, o pai nem chamou ele, o pai nem pediu para uns servos. Naquela época a gente sabe que não tinha telefone celular, não tinha como mandar uma mensagem ou ligar para ele. Mas o pai provavelmente tinha vários servos e podia ter falado, ó, faz o seguinte, o servo, o fulano, vem cá, vai lá, chama o meu filho mais velho, manda ele vir logo, manda ele vir se arrumar, tomar um banho, porque a gente vai começar a festa aqui, eu quero que ele fazer uma festa com ele. Não,
A Bíblia não relata isso. A Bíblia fala que o pai já estava fazendo a festa com ele, ou seja, já estava o barulho lá. E o pai, quando o filho mais velho chegou, a festa já estava rolando. E o pai nem se preocupou em chamar ele. Por quê? Porque o pai não está preocupado com o filho que já está no caminho, ou com o filho de repente religioso. Eu vou te mostrar por que eu estou falando religioso, porque quando esse filho mais velho chega, ele chega para o pai dele e fala assim: pai, eu acho isso ingrato, eu acho isso uma ingratidão, eu acho isso injusto. Eu que sou teu filho, estou aqui todos os dias com você, trabalho para você, sou aqui teu servo. Ou seja, o meu irmão mais novo que gastou todo o dinheiro com as prostitutas, ou seja, ele fala isso, olha só, o espírito acusador dele. Geralmente o religioso é assim: olha lá, olha lá aquele drogado lá, tá vindo lá e olha lá, já tá sendo abençoado, olha lá. Acabou de chegar aqui na igreja, né? O religioso pensa assim, olha lá, começa a acusar, olha lá, aquele cara lá era um drogado, aquela mulher lá era uma prostituta, dava para todo mundo, aí agora a mulher já chega, tá sendo abençoada, já tá com um carro novo, já tem emprego novo. Por quê? Porque teve uma mudança de pensamento. Mas só que o filho mais velho, por mais que tivesse sendo filho, ainda estava com uma mentalidade de religioso. Ou seja, é um filho, tá junto com o pai, são aqueles religiosos que às vezes estão ali na igreja: pai, eu tô aqui te servindo, o que você quer que eu faça? Eu te sirvo, eu vou para lá, eu vou para cá, eu te sirvo. Mas tem aquele espírito de acusação, fica olhando, né? Fica acusando. Em nenhum momento o pai acusou o filho querido lá, ou seja, o filho caçula, mas esse não quis logo acusar: ó, meu irmão gastou o dinheiro todo que ele tinha, ou seja, a sua herança que você deu, gastou todo com as prostitutas, e eu que estou aqui com você, você nunca fez uma festa para mim, você nunca fez um churrasco, ou seja, você nunca pegou nenhum bezerro, e você pega um novilho gordo e faz uma festa para ele. É assim que os religiosos pensam. Eu quero dizer para você, se você tem uma mentalidade religiosa, você também precisa mudar. Porque senão você não vai fazer parte da festa. O religioso, e o que o pai fala exatamente para ele: meu filho, você sempre esteve comigo, você tem direito a tudo isso, você teve direito a tudo isso, mas só que você nunca usou porque você não quis. Você poderia ter feito churrasco toda semana, você poderia ter pego um novilho gordo todo final de semana, você poderia ter pego o melhor cavalo, você poderia ter feito as melhores festas, você poderia estar desfrutando de tudo aquilo que eu tenho, de toda a minha fazenda, mas só que você está com mentalidade de servo. Você é meu filho, mas mesmo assim você tem mentalidade de servo. Você não foi para longe, mas você está com mentalidade de servo. Essa parábola quer dizer exatamente isso. Ou seja, o religioso às vezes é exatamente isso. O religioso às vezes está ali dentro da igreja, vai nos cultos ali todo domingo, né? Todo culto, de toda campanha de jejum, de oração, tá ali dentro da igreja, mas só que as bênçãos não participam das bênçãos do pai. Por quê? Por causa da mentalidade. Então, você precisa, inclusive você religioso. Eu já fui um religioso. Eu me converti quando eu tinha 13 anos de idade. Hoje eu tenho 41 anos. Eu me converti quando tinha 13 anos de idade. Muito tempo da minha vida eu era religioso. Eu já orei assim: pai, quando é que o Senhor vai me abençoar, pai? Eu tô aqui, eu te sirvo todos os dias, eu tô na tua casa aqui domingo, eu tô aqui na igreja, aqui faço parte do louvor, lavo o banheiro, ajudo dentro da igreja. E pô, às vezes vem umas pessoas aí desviadas, se convertem aqui e os caras do nada começam já a andar de carro novo, já começam a ter um monte de coisa, já começam a ter namorada bonita, enfim, a vida do cara muda toda e eu aqui tô aqui dentro da igreja aqui mó tempão e nada acontece comigo. Ou seja, mentalidade. Quem reina precisa mudar a mentalidade. Então, precisamos constantemente. Paulo, lá se eu não me engano, em Coríntios, né, ele fala que nós devemos mudar, renovar nossos pensamentos. É a mesma coisa que Jesus Cristo falou. Ou seja, renovar seus pensamentos é uma mudança de mentalidade. Paulo falou isso, que nós precisamos renovar nossos pensamentos constantemente. Ou seja, a palavra de Deus ela se renova a cada manhã. Hoje tem muitas igrejas com costumes ainda
que eu tenho muitos amigos, hoje em dia nem perco mais meu tempo discutindo isso. Que o reino de Deus ainda não chegou, o reino de Deus é no céu. Eu não quero discutir teologia com ninguém. Eu quero fazer a mesma coisa que Jesus fazia quando chegavam os teólogos, ou seja, os gregos, os fariseus querendo discutir com Jesus. Sabe o que Jesus fazia? Quem, Tiago? Quem chegou aí? Os gregos? Calma aí, deixa eu me esconder aqui, deixa eu ir embora. Eu não quero discutir teologia com ninguém, não quero discutir sobre religião com ninguém. Eu quero fazer o bem. Que fazer o bem é isso, é pegar o evangelho, é focar a respeito do reino de Deus. Então, let's go junto, vamos junto, pessoal, vamos junto pegar o reino de Deus. O reino de Deus chegou, ele está entre nós. Mudança de mentalidade. Assim que você entender o reino de Deus, você vai entender que você possui a autocura dentro de você. Eu, por exemplo, nunca mais fiquei, depois que eu entendi o reino de Deus, tive a revelação do reino de Deus, eu nunca mais fiquei doente. Sim, podem me jogar dentro de qualquer hospital. Mas aí você está tentando. Não é questão disso. É porque eu sei quem eu sou. 1000 podem cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não vou ser atingido. Eu posso passar no meio de qualquer favela, eu não creio que eu vou levar um tiro, porque eu sei quem eu sou. Eu abraço se tiver alguém com coronavírus, dando exemplo. Eu não tenho medo de coronavírus, nunca tive coronavírus. Em todo o processo de coronavírus, eu trabalhei, ou seja, juntamente com as pessoas. Eu não fico preocupando se alguém que tenha coronavírus se espirrar do meu lado, se me abraçar. Eu não acredito nada disso, eu não acredito em doença. Para mim, doença é uma mentira. Eu não acredito, é por isso que eu não pego, é por isso que eu não tenho. É claro que tem muitas doenças, muitas doenças entre aspas, que às vezes é ignorância nossa, né? Como já expliquei também, ignorância é falta de entendimento, a ignorância é andar na escuridão, andar em trevas. Por quê? Porque a gente tem que entender que nós somos templo do Espírito Santo, correto? Acho que você já sabe disso. Então, se nós somos templo do Espírito Santo, a gente deve cuidar da nossa saúde. Tudo aquilo que Deus fez, ou seja, eu acredito também que Jesus também nunca teve doença. Mas Jesus, ou seja, cuidava do templo dele, ou seja, cuidava do corpo dele. Você deve cuidar do seu corpo também. Você deve saber o que você deve ter cuidado com o que você come. Você deve ter cuidado em suplementar vitaminas naturais, né? Você que de repente treina, tomar vitaminas naturais, não bomba que vai mudar seu corpo, enfim. Mas coisas naturais você deve suplementar, coisas naturais. Porque nós precisamos, porque eu não posso ser um responsável, até mesmo porque se eu for um responsável da maneira que eu como, gula é um pecado. Gula é um pecado, ou seja, comer sem necessidade, só por prazer, porque está gostoso, gula é pecado. E se quem tem muito gula, o que acontece? Se não tiver uma enfermidade, o que vai acontecer? Vai ficar gordo. Uma pessoa gorda pode ter o quê? Vários problemas, né? De diabetes, porque tem excesso de açúcar no sangue. Aí a pessoa pode ter vários, ou seja, entupimento da veia, pode infartar, pode ter várias doenças. Mas por quê? Por causa da ignorância da pessoa. Então, nós precisamos vigiar, né? Vigiar é isso. Para falar, vigiar e orar. Então, se você que já pertence ao reino, você precisa cuidar da sua saúde também. A gente não pode ser um ignorante, porque tem muitas coisas que ou seja, enfermidades e doenças, que é ignorância da pessoa. Uma pessoa que às vezes tem sérias dores de cabeça. Jesus não me cura, eu tenho fé, eu reino, e Jesus não me cura a minha dor de cabeça. Será que você está dormindo direito? Será que você está descansando lá no mínimo 6 horas, de 6 às 8 horas por dia, se você é um adulto? Se for um jovem, teria que estar dormindo um pouco mais. Mas se você é um adulto, tem que dormir no mínimo 7 horas. Aí seria eu gosto de dormir 8 horas, por exemplo. Provavelmente quem dorme menos de 6 horas vai ter dores de cabeça, vai ter enxaqueca, vai ter indisposição durante o dia. Então, você precisa ter sabedoria, você precisa ter entendimento, você precisa ter discernimento, porque assim você vai ter equilíbrio, você vai entender, discernir o certo do errado. Então, precisa mudar sua mentalidade em todos os setores da sua vida. Peça sabedoria a Deus, que Ele nos dá deliberadamente, a Bíblia fala isso. Ele é a sabedoria encarnada, Ele é o verbo, Jesus é o verbo. Então, pessoal, vamos juntos reinar em vida, vamos juntos dizer para as pessoas que eles são reis e rainhas. Você não é apenas um príncipe,
E reis e rainhas são embaixadores. Eu já falei a respeito também, num outro episódio anterior, a respeito de colonização, fazendo uma analogia de como Deus quer reinar aqui na Terra, como funciona mais ou menos a mente de Deus, o propósito de Deus, ok? Então, espero que você tenha mudado mais um pouco sua mentalidade. Se você mudar aí 10%, oh, glória a Deus por isso. Imagina, cada episódio você mudar 10%. 10 episódios já são 100%, não preciso nem mais pregar, falar. Até mesmo porque quando eu acabar de falar do reino de Deus, acabou meu ministério. Meu ministério é pregar só a respeito do reino de Deus. E eu aqui sou apenas um missionário, um evangelista. Meu ministério é esse, é mudar a sua vida, a sua mentalidade e reinar em vida. Porque o reino de Deus chegou, ele está entre nós, ok? Você é um abençoado. Deus não quer te curar. Por quê? Porque ele já te curou. Você precisa só se posicionar, ok? Se você entendeu isso, ou seja, faça aquilo que não estava fazendo antes. Se era uma dor no joelho, se era uma dor no pescoço, se era uma dor na cabeça, dane-se as circunstâncias, ok? Você está curado. Se você estava numa cadeira de roda, levante agora, vamos. Em nome de Jesus Cristo, levante agora e ande. Ande, em nome de Jesus Cristo. Se você tinha câncer, vá lá fazer o próximo exame. Você já está curado, estou te dizendo. Vai lá fazer novos exames, você já está curado. Se você tinha outras centenas de doenças que surgem do nada, ou seja, a maioria delas vem lá da alma, eu quero dizer que você está curado. Na verdade, Deus já te curou. E o que aconteceu? Você mudou a sua mentalidade. E tudo que você tinha era uma mentira, uma seta de Satanás querendo te destruir. Satanás, ele veio para matar, roubar e destruir a sua vida. E Deus, ele veio para dar vida e vida em abundância. E Deus projetou, Deus te fez para que você, a vida em abundância, é uma vida de longevidade também. E a doença, o que a doença tem feito com as pessoas? Matado precocemente as pessoas. Precocemente as pessoas. E eu falo mais uma vez, dificilmente uma criança vai parar para ouvir isso que eu estou dizendo. Porque é um assunto de adulto, né? A respeito do reino de Deus. Meus filhos, por exemplo, não entendem. Então você é a autoridade de Deus na sua casa. Você é a autoridade, você é o sacerdote dentro da sua casa. Se tem alguma anormalidade, alguma anomalia em cima do teu filho, da tua casa, a partir de hoje, em nome de Jesus Cristo, vá lá, põe a mão em cima da cabeça dela ou em cima da enfermidade. Determina a cura, determina que o mal saia em nome de Jesus Cristo. A oração é exatamente isso aqui, é aquilo que eu falei, a oração é no secreto, a oração é no secreto, ou seja, no teu quarto. Quando a gente vai de frente com o demônio, a gente só expulsa ele e declara a vitória. Foi exatamente isso que Deus fez. Sabe o que você tem que fazer se existe ainda alguma enfermidade na sua casa, na sua vida ou na vida dos seus filhos? Fala, em nome de Jesus Cristo, doença, enfermidade, eu determino agora, em nome de Jesus Cristo, bata de retirada e nunca mais volte. E dá graças a Deus. Pai, graças te dou porque eu reino em vida. Graças te dou pelo seu reino em nossas vidas. Graças te dou porque o Senhor me ouve. Te agradeço. Pronto, só isso. É só uma palavra de autoridade. Você é um governante nesse mundo. Você é uma pessoa de domínio, de autoridade. Glória a Deus por isso. E conte seu testemunho. Vários já têm recebido dezenas, centenas de testemunhos. E eu tenho certeza que o seu é mais um. Fique na paz, porque Ele é convosco. Ele está no meio de nós. Reis e rainhas, prestem muita atenção. Mateus 10, versículos 7 e 8. Jesus disse, por onde forem, preguem somente esta mensagem. O reino de Deus está próximo. Ou seja, Ele está entre nós. Curem os enfermos, ressuscitem mortos, purifiquem os leprosos. O que vocês receberam de graça, deem também de graça. Então, faça da mesma forma como fizeram no ministério de Jesus e de seus discípulos. Ofertem, pois só assim podemos evangelizar o mundo. Eu, graças a Deus, sou uma pessoa muito abençoada através do reino de Deus. Mas juntos podemos fazer muito mais. Juntos podemos dar pão e peixe para os pobres. Juntos podemos enviar missionários ao redor desse mundo. Podemos abençoar os miseráveis. Então, seja generoso, pois quem é justo receberá
recompensa de justo. E se você pode dar apenas um copo de água gelada, de qualquer forma você também receberá recompensa. Assim disse Jesus lá em Mateus 10, versículo 41 e 42. Então, vamos juntos? Let's go together! Pois o reino de Deus chegou, Ele está entre nós!